as coisas assim mais para nós assim mais pontuais para a gente lá é o grupo pequeno, que aqui vocês chamam de célula, né? E lá nós chamamos hoje de GC, né? Que é chamado grupo de crescimento. O nome que a gente dá, que se é dado para isso, é o menos importante. Mas qual é o propósito disso? Qual é o propósito daquilo que a gente faz nas casas toda semana? Para nós, né, a coisa mais importante, né, todo o trabalho da igreja é focado em levantar líderes, em gerar líderes para cuidar de grupo pequeno, né? Um pastor lá na igreja, ele não é reconhecido, não é ordenado ao ministério pastoral se ele não tiver bastante GC. Quer dizer, pastor que não tem ovelha não é pastor, né? Então, o líder que não lidera pessoas, que não tem pessoas, não é nem que ele lidera, que ele gerou, que ele ganhou, ele não tem sentido isso. É como um filho que foi gerado por outra pessoa, mas o pai daquela criança é outra pessoa, né? Então, é uma coisa que é difícil isso, você cuidar de um filho que não é teu, né? Então, isso nunca é um trabalho fácil. Então, lá, para nós, é muito importante isso. Então, eu queria começar por isso aqui. Vamos repetir, vamos ler junto ali? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. De novo. Vamos pensar assim: um caminho e um trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Você pode perceber que a lei de Moisés, vocês lembram quando Jesus fala assim, né? Toda a lei se resume em quantos mandamentos? Vamos lá. Toda a lei se resume não, em 2 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o seu entendimento. Qual é o segundo mandamento? Mas Jesus, você tem que entender o que ele fala antes. Ele fala assim: toda a lei se resume em 2. Então, a lei não são os 2, mas os 2 é o resumo de toda a lei. Quem está comigo aqui? Ok, gente? Então vamos pensar assim: quando ele diz assim, o que é a lei? Né? Lembra quando o Senhor fala com Moisés, fala assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, guardem os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus juízos. Vamos repetir? Os meus mandamentos, os meus e os meus. Então parece que tudo é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então pensa assim: o que são as leis? As leis são os 10 mandamentos. Amém ou não amém, gente? Só que além das leis, teve também qual que é o segundo que eu falei? Os estatutos. O que é um estatuto? Então, o estatuto é mais ou menos assim. Eu não sei se aqui é assim, Flávio. Toda igreja tem um estatuto da igreja, não tem? Essa igreja tem um estatuto. Além do estatuto, uma coisa que regimento interno, não é verdade? Então é mais ou menos assim: a lei são os 10 mandamentos, os estatutos é o regimento interno. O que é o regimento interno? Então, quando Deus deu os mandamentos para Moisés, desceu com as tábuas da lei, lembra disso? Mas ele ia andar dentro do deserto por 40 anos com aquele povo, então tinha que ter regra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim, imagina, você está andando 3 milhões de pessoas, eram 700 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Então você está andando com 700 mil homens. Imagina um UFC de 700 mil homens.
vira como que é? O negócio da pipoca lá no carnaval lá. Porque é o nome da pipoca, né? Os caras ficam assim, aí chega os caras, aí eu vejo esses memes assim, eu acho legal demais. Aí vem os caras com capacete branco, aí vem com a música do Star Wars, né? Pam, parará, pam, pam, pam. E eles vão passando e vai abrindo, e a pipoca abaixa o fogo de todo mundo. É uma coisa interessante, né? Imagina 700 mil homens andando pelo deserto, sem regra, gente, família, né? Como que você vai... É por isso que o apóstolo Paulo diz, a lei, na verdade, a lei é boa, a lei não é ruim. Então, às vezes, a lei é ruim. Não, a lei é para ter ordem, entendeu? Eu moro em prédio. Em prédio tem uma coisa, um prédio chamado condomínio. Então, da porta do meu apartamento lá dentro, eu mando, eu faço o que eu quero lá. Mas, como a gente mora num condomínio, tem uma série de coisas que você não pode fazer. Você não pode fazer uma festa, né? Você não pode fazer barulho no prédio depois das 10 horas da noite. Então tem as regras. Porque onde que começa o seu direito? Então, para aquele monte de gente andando no deserto, tinha que ter regra, tem que ter um padrão ético de como que são as coisas, né? Senão vira uma bagunça. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando a Bíblia diz assim que a lei na verdade é boa, a lei é ruim para quem é desobediente, como Paulo diz. A lei é ruim para os rebeldes, para os irreverentes. Então, por quê? Porque o rebelde não pode estar estava observando um exemplo. Não é uma crítica, mas é uma regra. Tem que usar capacete. O cara não usa. Ah, mas isso incomoda. Mas é uma regra. E a gente, irmãos, gosta de quebrar regra. Então, veja bem, a lei, ela existia exatamente. A lei são os 10 mandamentos. Não matarás. Não vai mentir. Não vai dizer falso testemunho. Não vai adulterar. Não vai. Não pode. E é engraçado. Se você chegar. Porque a Bíblia diz que a lei, ela avulta todo tipo de pecado na pessoa. Por quê? Porque a pessoa quer fazer o que não pode. É isso que Romanos diz. O livro de Romanos diz. A lei avulta o pecado. Que a lei diz o quê? Não pode. E quando aparece a palavra não pode, é o que a pessoa quer fazer. Quer dizer, lembra? Quantas regras o Adão recebeu da parte de Deus? Quantas, gente? Quantas? Estou perguntando, Adão, lembra? Deus falou o que para mim? Pode tudo, menos o que ele quis? O que não podia. Ele podia comer tudo, podia fazer tudo, o jardim era dele, estava debaixo da tutela dele, ele queria fazer o quê? Só o que não podia. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, a lei, ela avulta o pecado, porque tem a natureza do homem é de rebelião, de independência. É por isso, pastor Fábio, que o cara chega na igreja, não pode fazer o que ele quer, não. Aqui não é a casa dele, aqui não é a sua casa, não, mano. E a pessoa quer fazer da igreja a casa dele. Ele quer botar as ranhices dele aqui dentro. Tem gente teimosa, gente obstinada, gente obcecada, quer chegar aqui, quer reinar, quer... Opa! Ei! Então, imagina isso, irmãos, imagina isso no deserto com 700 mil homens, fora as mulheres e crianças. Tem que ter regra.
E Deus coloca qual regra? As leis, os estatutos e os juízos. Então vamos começar. A lei são os 10 mandamentos. Os estatutos, quando você lê, o estatuto tinha os estatutos cerimoniais. O que é o estatuto cerimonial? Qual que era a roupa do sacerdote? Qual que era o papel do sacerdote? O que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, ok? Aí tinha a lei cerimonial, envolvia o sacrifício disso, daquilo, para tal dia, para tal dia, para tal dia, para tal dia, para tal dia. Então vocês observem isso rigorosamente. Além da lei cerimonial, tinha uma outra lei chamada lei ética. Você quer ver um exemplo da lei ética? Olha o que a lei de Moisés dizia: o pai não pode ver a nudez da sua filha, e a filha não poderá ver a nudez do seu. Está escrito. Diz assim: se a filha vê a nudez do pai, será considerado anátema. Então, a lei, ela ia burlando, quer dizer, ela ia limitando as coisas. Para quê? O cara não chegar lá, olha para a filha e começa a ter desejo pela filha, ou a filha ter desejo pelo pai. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Ou pelo tio, pelo parente. E a lei era muito específica com isso. Não podia ter com tio, nem com tio. Então tem algumas que a Bíblia chama isso de relações incestuosas no Novo Testamento, que são relacionamentos que eles são proibidos perante Deus. Então você está com um monte de gente nascendo com criança, com filho, e achando que pode tudo, e não pode. Então os estatutos, eles existiam para isso. Sabe quantos desses estatutos tem na Bíblia? 630. Era muita regra. E tinha que ter regra. Vou dar um exemplo. A comida, né? Vocês não podem comer. Aí a gente sempre fala assim: eu não concordo, isso não pode comer. Você tem que parar de pensar assim. Não é que não pode, você tem que entender o porquê que não pode. Hoje, talvez, a carne de porco, ela é uma carne mais limpa, porque o porco, o animal, ele é confinado, né? Ele é vacinado e tal. E quando você olha na lei de Moisés, a Bíblia diz assim, que não havia entre eles nenhuma enfermidade. Então, durante aqueles, entendeu? Aqueles 40 anos, por quê? Porque Deus estabeleceu a lei para proteger o povo. Então a lei não é uma coisa ruim. A lei é igual cerca. Você não tem muro na sua casa. Qual o objetivo do muro? É para não deixar o seu filho sair na rua ou para proteger a casa? Qual o objetivo da janela dentro da sua casa? É para proteção e não para subjugar ninguém. Então a lei é para proteger. Então essa lei tinha 630. Você quer ver um outro exemplo? Eu falo isso com muito respeito. A Bíblia fala assim que o homem, ele não podia tocar na mulher naqueles dias que a mulher está menstruada. Porque diz assim, ela é considerada impura. E se você perguntar para um médico, isso é anti-higiênico. Por quê? A mulher, na hora, quando ela está no período menstrual, ela está eliminando aquele corpo. Se fosse bom, ficava no corpo. Mas ela está eliminando isso, que é aquele sangramento. E ele diz assim, nesse período não podia tocar, porque ela é considerada impura. Então, você percebe que as coisas menos importantes e mais importantes eram estabelecidas nos estatutos. Então tinha a lei, que é os 10 mandamentos, tinha os estatutos, e tinha qual que é o terceiro? O juízo. O que era o juízo?
O juízo era a sanção. Se você quebrar isso, você vai acontecer isso. Você chega lá no código civil, no código penal, tem lá, quando você comete um crime, lá, crime 157, de tantos meses a 10 anos de reclusão. Esse é o juízo. O juízo é a sanção que o cara recebe por ter quebrado a lei, por ter quebrado o princípio. A gente está vivendo um país, irmãos, que as coisas estão ficando normalizadas. O crime é normalizado, o roubo é normalizado. Não é só um telefone celular, não é teu. Não é roubar o seu telefone, o cara roubar o seu telefone. Quero ver se você vai achar normal isso. Você soa para pagar. Paga lá em 2 anos o telefone lá. Não tem sentido isso, gente. Então, essas coisas vão ser... E essas coisas têm que parar de ser normalizadas. E eu falei ontem, irmãos, a solução do país é o evangelho. Não é nem o Lula, nem Bolsonaro, nem nada. É o evangelho. E na igreja não cabe essas coisas mais. A gente tem que parar com isso. Porque o evangelho é o evangelho, e a gente vive o evangelho, pratica o evangelho, a gente vai ficar lutando pelo que não vale a pena. Perdão, gente, desculpa. Então a gente tem que viver pelo evangelho, a gente trabalha pelo evangelho, pela pregação do evangelho, pela obediência do evangelho, pela prática do evangelho. Então, Jesus chega num determinado momento, ele pega tudo isso, as leis, os estatutos e os juízos, e fala assim: toda a lei se resume em 2 mandamentos. Ele pega tudo, faz uma síntese de tudo isso. Assim, qual que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo entendimento. Então, olha só, amarás o Senhor de todo coração. Amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, com todas as forças. Essa palavra toda dá ideia de quê, minha irmã? De todo o coração. É tudo. De toda a alma. Envolve alegria, envolve lágrimas, envolve arrepio, envolve com todas as forças. Não é com a mão no bolso, é intenso, onde a gente se expressa de verdade, uma paixão efusiva, né? Aquela coisa intensa, não é uma coisa de qualquer jeito. Então Jesus ele chega e fala assim: ó, vocês precisam amar. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as forças e de todo entendimento. Você lembra quando aquele homem, aquele doutor da lei, chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus devolve para ele: o que diz a lei? Aí ele responde: a lei diz isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, todo o nosso trabalho, irmãos, todo o trabalho, a igreja, ela só tem 2 objetivos, só 2. Nosso trabalho, pastor Flávio, é produzir essas 2 coisas na igreja. Perguntar assim: qual é o tema do ano? É esse aqui: amar a Deus e amar o próximo. Qual que é o tema do ano que vem? Amar a Deus e amar o próximo. E do outro ano? Amar a Deus e amar o próximo. Qual que é o do outro? E do ano passado? Amar a Deus e amar o próximo. Acabou. Toda a lei se resume nisso. Então, às vezes, a gente fica procurando alguma coisa, né? Uma novidade, uma coisa mais assim. Não, nós precisamos amar a Deus e amar o próximo. Qual que é o seu papel aqui? É levar esses irmãos a amarem a Deus. Desenvolver neles, gerar dentro deles a paixão. Eu não vim aqui para ser político. Eu vim aqui para ser profeta. E o papel ministerial numa igreja
é profético, não é político. Estou nem aí em quem você acredita, quem você votou, o problema é seu. O que você acredita, o que você defende. Eu vivo pelo Evangelho. Eu tenho uma preferência política, isso não tem nada a ver com o Evangelho. É igual ao Brasil. Ontem. E Deus, o que Deus tem a ver com a Copa do Mundo, gente? Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus nós vamos ganhar. Vai. Pelo amor de Deus. Vai chupar meia. Uma meia fedida ainda, aquela meia. Pelo amor de Deus, não tem sentido isso. Não tem sentido. É uma infantilidade isso. Não, isso eu quero que o Brasil ganhe. Deus não tem nada a ver com isso. Se perder, eu vivo pelo Evangelho. Eu sirvo o Evangelho. Eu amo o Evangelho. É isso. Se perder, perdeu. Ah, o Neymar vai para a Copa. Se não for, também está tudo certo. Se ganhar, está tudo certo. Se perder, está tudo certo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não, gente? Então, o papel nosso é esse. Então, a igreja só tem dois objetivos: amar a Deus, e eu chamo isso de um caminho, e nós temos um trabalho. Então, a igreja tem duas coisas a fazer na terra. Qual que são as duas coisas? Qual que é o caminho? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda. Como é que você faz isso de maneira prática? Quando você ora. Você ama a Deus, mas não ora. Você ama coisa nenhuma. Eu não conheço ninguém apaixonado. Eu sou apaixonado pela minha esposa, mas eu não cuido dela. Não é isso que a Bíblia diz? O marido, ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Agora, o amor é prático. Ele falou assim: nunca, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Quer dizer, se ela é uma coisa comigo, eu não aborreço ela. Mas ele diz: antes a alimenta, supre e cuida dela. Então a gente, quer dizer, como que eu vou dizer que eu amo minha esposa, mas eu não cuido dela, eu não supro ela, eu não alimento ela, eu não protejo ela? Esse é o meu papel, esse é papel de homem. Não é minha mulher trabalhar e eu ficar de casa de boa. É papel de homem. Isso não é machismo, não. Isso é Bíblia. Mulher, você não pode, você não é feminista. Você é feminina. A Bíblia diz que a mulher é a parte frágil. Quando você entende isso, você para de entrar na frente, de assumir o papel que não é teu, o lugar que não é teu. Inverte as coisas. Então você percebe, quando entra o Evangelho na vida da gente, o Evangelho muda, ela coloca ordem no caos, né? Não é assim. Como que era a terra antes? Como que era a terra? No Gênesis, ela era o quê? Sem forma e era caos. E disse Deus: haja luz. Você entende? O Evangelho coloca a ordem no caos. A palavra de Deus, ela coloca a ordem. E é por isso que a igreja, né? A igreja, ela tem que ser norteada por isso. Não é pela ideia de alguém, a cabeça de alguém. Então, não é uma ideia. Qual que é o tema desse ano? Nós temos um tema, um caminho, um trabalho. Eu não estou dizendo que é esse aqui, mas é amar a Deus de todo o coração, com todas as formas e de todo entendimento, e amar o próximo. Então você pode perceber que todo o nosso objetivo de vida é focado no céu, onde a gente busca as coisas do alto, onde a música, irmãos, eu falo isso, eu fui pastor do louvor da Lagoinha por vários anos.
a música, ela tem que ser inspiradora. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sabe o que é isso? Quando você ouve uma música, a música tem que gerar dentro das pessoas fome por Deus. Tayana canta maravilhosamente. Mas mais do que a voz bonita dela, é ela gerar com a canção desejo pela presença de Deus. Gerar na gente a fome pela glória de Deus. Gerar o desejo de estar mais perto de Deus. Então, o trabalho, o papel da pregação do Evangelho é levar essa pessoa a amar a Deus. Não é falar por falar. É levar as pessoas, a gerar nas pessoas a fome por Deus. E o segundo papel da igreja na terra é o quê? Amar o próximo. Olha a cruz. Amém? Amém, gente? Amém ou não amém? A cruz aponta para o céu, porque acho que não sei quem falou isso, nós estávamos longe e nós fomos com Deus o que reconcilie, quer dizer, a gente foi reconectado. Então a gente tem acesso. Acho que foi a Thay que falou ontem. Nós temos acesso novamente a Deus. De que jeito? Lembra quando Jesus fala assim: tudo que você pedirdes em meu nome, em oração, crendo, recebereis. É isso. Jesus devolveu essa capacidade de conexão com Ele. É por isso que a gente pode adorar. É por isso que a gente pode orar. Qualquer pessoa pode orar. Qualquer pessoa pode adorar. Sabe? Vocês entendem o que eu estou dizendo? O caminho está ali. Não tem mais limite. Não tem nada. Então ninguém pode me prender de chegar lá. Ninguém pode impedir eu de me aproximar de Deus. Porque o caminho está aberto. Você nunca vai precisar pedir para o pastor Flávio. E se precisar pedir, está errado. Pastor, estou querendo ir orar no monte. Vai orar. Pode ser no monte, debaixo da cama, em cima da cama, dentro do guarda-roupa. Não, Deus falou comigo. Deus falou com você que você tem que orar. Onde você vai orar, o problema é seu. Então a gente precisa compreender essas coisas. Então, quando eu entendo isso, irmãos, você vai perceber que põe o próximo. Jesus, ele um dia encontra com Pedro lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, se eu não me engano, capítulo 5 mesmo. Tem um lá no capítulo 5, 5, versículo 11. Lembra quando Jesus encontra com Pedro e tem uma pesca chamada pesca maravilhosa. Ele passou a noite toda pescando. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Quem lembra dessa pesca? Lembra, gente? Agora é engraçado que a gente mora numa cidade, numa grande metrópole, e lá o bagulho lá é louco, é violento o negócio. O mercado de trabalho lá é muito competitivo. É muito competitivo. Então, e é uma coisa interessante. É inteligente você, vamos pensar aqui no Murilo, né? Vai fazer? Ou você criar uma estratégia para trabalhar? Aí eu fico imaginando, o Pedro trabalhou a noite toda, e quando uma pessoa trabalha uma noite toda, o que ele quer? No final do dia de trabalho, ele quer ovo
Quer dizer, você trabalha pelo quê? Todo mundo, quem que trabalha aqui? Todo mundo, lógico, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Agora, você trabalha pelo quê? Porque você ama, Deus trabalha. Não, você gosta. Vai ou não vai? Porque a gente não trabalha por amor. Você pode fazer com dedicação. Você pode fazer. Mas você não trabalha por amor. Você trabalha pelo dinheiro. E está certo. Porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Quem não trabalha não come. É a Bíblia que diz isso. Aí um dia, um amigo meu, lá de Fortaleza, né? Tinha um rapaz lá passando um aperto, tal, não sei o quê. E ele com aquela ideia, não, eu sou pastor, eu sou ministro do Evangelho, eu tenho que viver pela fé, viver do Evangelho. É um guerreiro. Trabalha, ele saiu, chegou do trabalho 2h30 da manhã, 5 horas da manhã, a gente esperou o corpo para viajar. Guerreiro. Trabalha de sol a sol. Guerreirão. Você está entendendo? E é. Agora, você trabalha. Agora, imagina você trabalhar uma noite inteira pescando peixe, não pega nada. Vamos melhorar. Aí, Jesus chega para Pedro, Pedro está lá né? E Jesus pede o barco emprestado, ele vai lá, prega, volta. Quando ele volta, o Pedro está lá. Eu fico imaginando a cabeça de um homem que está trabalhando. É legal ou é ruim isso? E eu tenho assim, absoluta certeza que ele ia pegar no dia seguinte, como era um guerreiro, ele ia pegar a rede dele, de noite, ia de novo para a água, ia trabalhar a noite toda. E o resultado ia ser qual? E eu percebi uma coisa, irmão. Essa frase é do Albert Einstein. Ele fala o seguinte: é desinteligente você querer ter resultados diferentes quando você continua fazendo a mesma coisa sem ter resultado. E a igreja é a mesma coisa, Flavinho. Por quê? Burrice da gente. A gente insistir com coisas que não dá resultado. É ou não é verdade? E você percebe que muitas das coisas que a gente faz, às vezes, na vida pessoal e na igreja, é coisa que não produz resultado. Agora, para fazer, cadê uma agenda? Não, nós marcamos isso, tem que acontecer. Não está dando nada, só dá prejuízo, só dá gasto, só dá custo, fadiga, não se converte em ninguém, não tem uma alma, é muito trabalho. É como a Bíblia diz lá no livro de Lamentações, no livro de Jeremias, que eles estão cavando cisterna rota que não retém a água. Você trabalha muito, gente, e não tem resultado. E a pesca, a pescaria e o crescimento da igreja é a mesma coisa, irmãos. Às vezes você trabalha muito, faz muita coisa, é a mesma coisa. A sua célula multiplicou esse ano, ano passado. Por que não? Você continua fazendo a mesma coisa, mesmo que essa mesma coisa que você faz não produz resultado. Você insiste numa coisa que não dá resultado. Você vai empurrando com a barriga. E a tendência natural é a coisa aí. E é uma coisa natural.
ela morre. E é uma verdade isso. Isso é biológico. Então, ela vira um corpo ruim. Ela não se desenvolve, ela não se multiplica. Ela é um corpo ruim. E eu queria que a gente pudesse pensar, irmãos, porque o Pedro é assim. Eu conheço assim, eu sou pastor há muitos anos e a gente acaba lidando com muita gente que com muito dinheiro, sem dinheiro nenhum, gente que quebrou, gente que faliu, gente que isso, gente que aquilo. E tem valores no Evangelho que ensina a pessoa. Porque a Bíblia, irmãos, ensina o cara a ganhar dinheiro. Né? Lembra quando Deuteronômio 18 diz: é Deus que nos dá o poder de adquirir riqueza, é Deus que dá a graça e o favor para o homem de fazer riqueza, de ser gerador de riqueza. Então Deus dá inteligência, Deus dá expertise, Deus dá uma ideia que faz a pessoa romper. E o Pedro estava nessa fase ruim da vida. Ele está trabalhando sem resultado, trabalhando sem ter. Aí chega Jesus, chega para ele e fala assim: pega a sua rede e vai para o. Você lembra o que o Pedro fez? Não é verdade? Está lá escrito, não estou inventando não. Por quê? Porque a pessoa tem uma justificativa. Ela tem alguém, ela vai culpar alguém. Eu ia falar sobre isso. Lá em 1 Samuel capítulo 13, lá, eu ia falar sobre isso ontem, quando ele tinha que esperar o profeta chegar para oferecer o sacrifício, e ele não espera. Aí ele começa a ver o povo espalhando, o povo indo embora, o povo com medo, o inimigo vindo, e ele diz assim: movido pelas circunstâncias, eu ofereci. E é escrito literalmente isso: forçado pelas circunstâncias, eu fiz isso. Quer dizer, ele fez um negócio que não era para fazer. Pressionado pelas circunstâncias. Aí ele começa a culpar todo mundo. Primeiro, o povo foi espalhando. O inimigo estava espremendo. Não, foi a guerra. Estava boladão, foi a guerra. Né? Aí ele fala assim, depois ele fala assim: o povo foi espalhando, não era ele, era o povo que foi embora. Né? Depois foi a pressão do inimigo. Depois foi a guerra espiritual. Né? Depois foi, você demorou demais. Você demorou para chegar. Aí já a culpa era do profeta. Você demorou demais. Porque a pessoa que não dá resultado, ou ele dá uma desculpa, ou ele culpa os outros. E eu aprendi uma coisa em liderança, quando a gente é líder mesmo, aconteceu alguma coisa errada na área que eu coordeno, o erro é meu, eu mato o peito, fui eu que errei. Eu fui alto funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E um dia, a gente está lá na sala de reunião, eu falei para um prefeito, falei a verdade para ele, mas o meu cara acima de mim, o diretor acima de mim, falou que eu não podia ter falado a verdade para ele. Mas eu não vou mentir, falei, então não falasse nada. Depois, né? E ele queria saber quem tinha falado aquilo. Reunião só da equipe sênior da Assembleia.
Aí eu falei assim, fui eu. E ele ficou decepcionado porque ele achava que eu era o melhor funcionário dele. Eu faço as coisas corretamente, nunca peguei mala de dinheiro, nunca recebi propina e já me ofereceram por dinheiro. Todo mundo sabia que eu era pastor. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu não ia jogar. Não. Daniel, você está assumindo o erro da sua equipe. Não, estou assumindo o erro. Quem? Eu. Não é? Então eu ensinei errado. Eu deixei alguma coisa vazar que não podia. Eu falhei em alguma coisa. Eu coloquei a pessoa errada no lugar. Eu tenho que resolver isso. O problema é meu. A responsabilidade é minha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, normalmente, as pessoas culpam os outros por resultado ruim. E o Pedro, aquele dia, eu trabalhei a noite toda, uma desculpa, está cansado. Ou, quer ensinar eu a pescar? Quem é você? Para querer ensinar a pescar? Porque surge um monte de coisa. A maior parte de nós aqui, irmãos, sim, e eu me incluo dentro disso. A gente não gosta de chamar atenção, a gente não gosta de ouvir a verdade, a gente não gosta de que as pessoas falem para a gente o que a gente tem que fazer, e a gente pode falar para não. É ou não é verdade, Flávio? Eu falo por mim. Eu trabalho para não ser chamado a atenção. E quando eu estou errado, eu estou errado. Não dou desculpa, não. O erro é meu. Mas eu vou melhorar. Eu vou trabalhar para melhorar isso aí. Só que quando você age assim, você perde a oportunidade de ouvir. Então Jesus chega para Pedro e fala assim: vai para alto mar. Quer dizer, ele precisava fazer algo que ele nunca tinha feito. Que provavelmente, Diego, Pedro era pescador de águas mais. Está entendendo? Então, você está entendendo o que eu estou dizendo, gente? A gente está acostumado com coisa rasa e tem coisas mais desafiadoras. Não é verdade? E quando você é dado uma coisa maior, nós temos que fazer uma coisa mais ousada. Não é verdade? Quando você traz uma ideia nova, quando eu levo alguma coisa nova assim para que hoje eu não sou sênior não trabalho mais, eu dou cobertura para pastores em igreja, né? Então, mas quando eu era líder sênior, irmãos, tinha coisa que não podia chegar perguntando nada. Queridos, nós temos que fazer isso. E sempre a maioria é negativa. A maioria tem medo do desafio. A maioria vê. Flavinho, para pensar. Vamos comprar o lote e construir um prédio desse. Você olha hoje, está pronto. Amém ou não amém, gente? Amém ou não amém, gente? Está pronto. Agora, foi uma ideia louca na época? Porque você olha para o extrato da igreja, gente simples, gente pobre. O pastor Márcio Valadão fala uma coisa lá. Você sabe aonde a igreja da Lagoinha foi construída? Na frente da maior favela de Belo Horizonte. A igreja é aqui, passa a Avenida Antônio Carlos, do outro lado, uma favela de 80 mil habitantes. Do outro lado, cheio de olhar. Hoje todo mundo vê uma grandeza. Então, quando ele foi comprar, quando foi construir um templo lá, que é de 6 mil pessoas, nossa, o povo surtou. Aí ele falava assim: filho, Lagoinha é sustentada pela oferta.
Está entendendo? Do jeito que o dinheiro vem, eu aprendi com o meu pastor lá na época. Não andar firmado em cima disso. É o que está pingando. Na Bíblia, o rico dava do que sobrava. A viúva deu tudo que tinha. O coração é generoso, diferente. O cara, morador de rua, irmão, ensina muita coisa pra gente. Lá na igreja a gente tem ele é independente. Ele só atende morador de rua. Eles dividem. Eles são tudo lascados lá. Estamos lascados, vamos ficar ricos. Esses moradores de rua têm cachorro, né? Tem até cachorro ama. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Agora, é uma coisa interessante porque o Pedro está nesse modo. Qual que é o modo? Assim, não, já trabalhei, estou cansado, já fiz tudo. Eu já fiz tudo que eu sabia fazer. Ele ia fazer a mesma coisa. Que resultado você acha que ele ia ter? Nenhum. Aí Pedro fala assim: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei. Senhor, sobre a tua palavra. Veja bem, olha o que a Bíblia diz: crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus palavras. Aleluia. Quer dizer, eu não sei aqui, mas lá acontece muito isso. Todo mundo que ouve com facilidade as orientações dadas, a pessoa que quer fazer a coisa do jeito dela. Ah, não vou nessa reunião, não é importante. Olha para o resultado da As pessoas que dão mais resultados são as pessoas que ouvem orientação. Olha o que o Pedro diz sobre a tua palavra. Ele pega o barquinho sozinho, vai para o alto mar, encara as ondas, quebra a área da arrebentação e vai embora. E ele está lá, joga rede. E a Bíblia diz assim: e ele começa a puxar a rede. E olha o que diz: e veio uma grande quantidade de peixes. Aleluia, gente. Vamos repetir: uma grande quantidade de peixes. Você tem vontade de ver a sua célula multiplicar de pessoas, e essas pessoas ficarem uma grande quantidade de peixe? Argumentando, questionando e fazendo as coisas do jeito da gente. Agora, vamos da pesca. Ele começou a puxar a rede. Era pesado. Por que estava pesado? E ele não conseguia fazer o barco. E a rede estava puxando o barco para baixo. E o barco, a Bíblia diz, e o barco e a embarcação estavam indo a pique. Quer dizer, o barco estava quase. O Senhor mandou, vai para o alto mar. Agora, por que estava afundando?
que o que ele estava fazendo. Que a obra de Deus não é feita pela individualidade. O gosto de individualidade é artista. Quem quer ser famoso? Agora, irmãos, e é uma coisa séria. Alguém disse o seguinte: se você quer ir rápido para algum lugar, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, vá com alguém junto. Eu ando de bike, gente. E eu estou fazendo. Agora, vocês vê aqueles caras que descem aquele é chamado enduro. Eu faço aquilo. É lógico que eu não sou um maluco, eu sou um velho, 64 anos de idade. Eu volto tudo assim, né? Vou voltar, vou ficar tudo torto, tudo empenado. Porque qualquer machuca de verdade. Eu estou com meu dedo aqui, ó, esse dedo aqui. Andando de bike, tomei um tombo num lugar chamado, olha o nome do lugar, Globo da Morte. Vamos ver se e aí, e é engraçado, irmãos, que onde que eu estava mesmo? Quando vai para esses lugares, eu nunca vou sozinho. Que a obra de Deus não é um trabalho que você fazer sozinho. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer uma célula crescer sozinho. Todo líder, ele tem que ter, não digo, eu não gosto nem desse nome auxiliar. Auxiliar é o demônio. Não, um discípulo, um aprendiz. Entendeu? É alguém onde você vai ensinar ele a fazer o que você faz. E a bênção disso é que ele pode fazer isso melhor do que você. E a glória do ministério não está quando a pessoa faz pouco, está quando ela faz maior. Por exemplo, Jesus um dia falando de João Batista, você lembra o que ele falou? Dos homens nascidos. Com aquele cara, João era embaçado. O que é aquilo? Aquele cara era monstruoso. Voz do que clama do deserto. Ele era a voz. Aquele cara era um trovão. Ele assim, ninguém foi como João. E o menor no reino. Você percebe a grandeza do reino de Deus, da obra de Deus? É ser melhor. As pessoas podem ser melhores sobre se sobrepor sobre o outro. De eu sou o seu líder. Eu sou o seu. O pastor hoje que é o presidente da estava com o Fabinho, ele falou assim, ele me chama de Dani, né? Você me inspirou demais. Eu via você pregando lá na igreja. Eu falei, cara, eu quero disso. Eu quero isso, gente. Aleluia. Porque Deus escolhe gente pronta. Então, a obra de Deus, irmãos, quando a gente pensa assim, você passa a acreditar em todo mundo.
Amém, gente? Amém ou não amém? Então, gente, me ajuda aqui, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí começou a chegar os barcos foram encostando e ele ajudaram o Pedro a tirar a rede. Olha que coisa legal. E todos aqueles que ajudaram Pedro, pescaram também. Exatamente. E isso é muito ruim porque é um sentimento meio narcisista isso, né? Essa palavra está muito em moda hoje. Não, se eu não for na célula, ninguém vai. Aí você é ruim mesmo. Você é ruim de serviço mesmo. As pessoas só vão quando você vai. Que a grandeza de um líder, ela está quando as pessoas continuam fazendo quando você não vai, porque elas aprenderam. Elas aprenderam a fazer o que você faz. Elas não são dependentes de você. E o reino de Deus, essa palavra dependência, é uma palavra ruim. Mas por quê? O reino de Deus, não o reino de Deus. Uma pessoa dependente, um dia eu vejo minha sogra. Minha sogra, depois da morte dele, ela está insegura. Insegura. Você não pode deixar ela entrar. Ela é linda demais. Ela é preciosa demais, minha sogra. Sabe aquelas velhinhas que topam tudo? Vamos. Ela sabe que não vai aguentar, mas ela topa. Ela é aquelas velhinhas joias, sabe? Aquelas velhas chatas pra caramba. Não, ela é joia demais. Viaja com a gente, não dá trabalho. Sabe, não é aquela pessoa pesada, tal. A gente toma cuidado de não extenuar ela, tudo, mas ela é joia demais. O que eu queria dizer com isso? Isso, a dependência é ruim. A independência é um outro problema. O independente tem um nome isso. Qual que é o nome do independente? Rebelde. Que independente? Mas o termo correto que entre dependência e independência é interdependência. Vamos repetir? O que é interdependência? Eu preciso de você. Amém, gente? Então a obra de Deus não é fazer sozinho. Você tem que gerar gente. Você tem que treinar gente. Um dia que você não pode estar lá, pode acontecer alguma coisa, vai cancelar a célula, vai cancelar o trabalho. Não, tem que ter alguém que faça o que você faz. Agora, a gente faz isso, prepara isso. Então, é de coletividade. Terceira coisa importante, detalhe da pesca: a rede rasgou. Então, aquilo que você ganhou, você começa a perder, porque a rede está. O que é uma rede rasgada? Muita gente se converte, pouca gente.
Pegou? Então a gente tem que trabalhar. Vamos pensar, por que a rede rasgou? Pode falar. Alguém pesca aqui? Por que a rede rasgou? Vamos lá. Ali estava. Oi? Mas era a rede. Descansar a rede. Agora você parou para pensar uma coisa. Para cada tipo de peixe que você quer pescar, tem que ter um tipo de linha. Um parafuso, cada parafuso ele tem uma carga. Aquele parafuso de aço tem um torquímetro. O torquímetro, você vai apertar o parafuso, aquele parafuso, ele tem uma tonelagem que ele aguenta. Se você apertar demais, o que acontece com ele? Espana. Já viu isso? Espanou o parafuso, porque ele colocou mais força que o parafuso suportava. Você deixa o carro lá, né? Você vai acertar o cabeçote, aqueles parafusos cabeçote, o cabelo crack. Torquímetro, outro torquímetro, e ele tem uma pressão no parafuso. Você aperta demais e vai arrebentar. Vocês estão entendendo? A rede é a mesma coisa. Se você vai pescar com a rede inadequada, em outras palavras, o Pedro não estava preparado para uma pesca de alto rendimento. Pegou, né? Não estava preparado para tudo. Não vou para. Ele pegou a redinha, empolgado. Irmãos, quantos habitantes tem na cidade? Quantos membros tem aqui hoje? Sabe quantas pessoas aqui nesse prédio aqui? 300. Embaixo e em cima, contando com a galeria. Embaixo, só na parte de baixo. Vamos pôr 300. Se vier 3.000 pessoas, vocês vão fazer o que com isso? Pergunta, vocês estão preparados para isso? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Como que vocês vão cuidar desse monte de gente? Tem líder para ter grupo pequeno para isso? Sim ou não? Não. Tem líder para discipular essa gente? Então, vê bem, o crescimento de uma igreja não começa quando ela cresce, começa quando você planeja isso. Tem um pastor amigo meu, chamado Cezinha Cita. Ele está numa cidade do Paraná. Uma cidade de 13 mil. Numa cidade de 13 mil. Mais de 50% da cidade é membro da igreja. Eu tive numa igreja lá em Santarém. Eu preguei lá várias vezes, lá, muita Igreja da Paz lá de Santarém. Preguei muito lá. É impressionante. A cidade tem 160 mil habitantes, a igreja tem 65 mil crentes. Você anda na rua assim, a gente se acha celebridade. Tira uma foto comigo, pastor, aí você tira uma foto, tira outra foto. Você vai no restaurante, é foto. Vai no cinema, é foto. Vai na farmácia, é foto. Quando você vê,
porque a rede de TV da região é da igreja. Agora, irmãos, eles começaram grande, sim ou não? Mas eles se prepararam para ser grande. Porque ser grande, ser pequeno está aqui. Você imaginaria 24 anos atrás você estar com isso aqui? Não. Isso aqui não tem limite. O reino de Deus não tem limite, gente. Agora, o Pedro não estava preparado para uma pesca daquela. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Sim ou não? É por isso que a gente, eu tenho esses 3 objetivos de vida, assim, para uma célula. Toda célula, o preparo, ele é nesses 3 pilares. Vamos lá. O primeiro pilar de uma célula, qual é? Qual que é? O foco. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, e amar a Deus de todo entendimento. Qual que é o segundo foco? Vamos ler, gente? Vamos ler, gente. Segundo pilar. Veja bem, se você não cuida de quem está dentro, você perde. Cuidar é pastorear. Tem a casa dessas pessoas, é potencializar, é envolver essas pessoas nos cursos da igreja. É papel do líder de célula isso. Tem cursos da igreja, não tem? Tem escola na igreja. Como que a pessoa vai crescer se ela não se desenvolve nas coisas básicas? Posso ouvir um amém? Amém ou não amém? E qual que é o terceiro objetivo do pilar? Doravante serás pescador de... Então veja bem, olha só. 3 objetivos, é coisa simples. Eu na minha célula eu tenho que levar as pessoas a buscar as coisas do... Eu tenho que promover reunião de oração, encontro de oração. Eu tenho que ensinar essas pessoas a orar. Eu tenho que desenvolver elas. Elas precisam buscar a Deus. Elas não podem ficar dependendo da minha oração. Ora para mim, ora para isso, ora para aquilo. Não. Ela tem que aprender a depender de Deus e não de mim. Eu não sou Deus na vida de ninguém. Eu não posso tomar o papel de Deus. E tem líder que toma o papel de Deus. Tudo tem que passar por ele. Tem que... Você entende? Você foi lá, você orou lá, você falou. Porque as pessoas e é papel da gente. Amém? Criar um ambiente de avivamento dentro da célula. Criar um ambiente de fome por Deus dentro da célula. Criar um ambiente de oração dentro da célula. Criar um ambiente de jejum. Ter relógio de oração dentro da célula. Ter relógio de jejum. Jejuar pelo menos uma vez por semana. A célula toda. O dia da célula. Vocês estão entendendo, gente? Quer dizer, como que vai buscar as coisas do alto se é só um encontro social? Não, aquele encontro tem objetivo. Vamos buscar. Vamos orar. Amém ou não amém? Segundo objetivo da célula. Cuidar de quem está dentro. Vamos repetir? Cuidar de quem está dentro. Quer dizer, a pessoa não veio na célula, não veio no culto. Você foi atrás dele. Você sabe por que ele não veio? Vocês estão entendendo? Por quê? Vai ser crente em nome de Jesus. E a gente, você só vai na célula, é só um participante da célula. Se o grupo não cuida dele, eu preciso cuidar.
cuidar de quem está dentro. Eu não posso perder essas pessoas. A pessoa, ela não pode, quer dizer, eu não posso errar por negligência. Você pode errar por competência, não saber fazer direito. Deus perdoa. Agora, por negligência, não. Qual que é a negligência? A pessoa não veio, passou uma semana. Não, domingo ele está no curso. Domingo ele não veio. Então já tem a semana antes da célula. A semana da célula já é uma semana, mais uma já é duas. Aí você vai esperar a terceira semana, já são o quê? 3 semanas. E quando não é feito nada, não é feito uma visita, não é feito nada. Aí você fala, pastor, fulano está falando da igreja. Aí eu já jogo, já foi lá, já? Se sente o quê? Se sente amada, se sente vista, ela se sente percebida. Vocês estão entendendo, gente? Aqui, irmãos, é muito superficial, gente. Igreja cheia não é sinal de vitalidade, não, gente. Sinal de vitalidade é igreja cuidada. Onde todo mundo é cuidado. Vocês estão entendendo, gente? Vou tomar um café essa semana. Vai lá em casa, tomar um café. Percebe? A gente vai perdendo coisas, porque esse é o segundo pilar básico de uma célula, da vida de uma igreja. Isso é amar o próximo. Senão eu vou ficar igual aquele doutor da lei na parábola do samaritano. Uma pergunta idiota dele: quem é meu próximo? E quem é meu próximo? Então, a gente tem que entender. E ao mesmo tempo, irmãos, tem um terceiro objetivo da célula: alcançar quem está fora. Quer dizer, não há convidados na célula. Tem que ter pessoa na célula, sabe, uma pessoa para ouvir o evangelho. Por que não vai visitante na célula? Por quê? Porque ninguém convida nada. Ninguém convida ninguém. Porque o trabalho tem que ser buscar as coisas do... Imagina, irmão, aquele ambiente cheio da glória de Deus, cheio da presença, gente orando, chapando, orando em língua, dentro da casa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não, gente? Vocês estão entendendo? Você quer ver um texto? Ai, deixa eu ver se eu acho esse texto. Se todos vocês falarem línguas, acha isso aí para mim, filho. Oi? Que benefício. Qual que é o texto? Coríntios 14, versículo 23. Olha só, vamos ler junto, gente. Vamos ler junto. Se toda a igreja se congregar não é uma prega. Mas quando ele está falando assim, toda a igreja, está falando da igreja. Pode ser numa
casa, pode ser aqui, a igreja. Toda a igreja congregar e todos falarem em línguas estranhas e entrarem todos ou infiéis. Imagina, entra um não crente aqui, está todo mundo, aí tem rodopiando, o cara vai, o que ele vai dizer? Não dirão porventura, vamos gente. Irmão, chapar é legal demais, não é legal? Ficar cheio de Deus, cheio, terra, pá. Ai. Não é verdade? Não pode mais disso aí. Nossa, eu fico todo arrepiado. Eu falei, ih, rapaz, porque eu gosto dessas coisas. Agora imagina, aí entra o novo crente. O que ele vai achar? O que ele vai achar, gente? Pô, eu estou numa sessão espírita. Não é? Se tiver os irmãos, não é? Agora, olha o versículo seguinte. Mas se todos, guarda isso, fica aí. Agora imagine, em um ambiente de oração, junto com a oração, com o mover de Deus, Deus começa a dar habilidades espirituais, profecia, discernimento espírita. Esse ambiente profético entra um incrédulo, ó, mas se todos profetizarem e algum indoto, que é o não crente, ou infiel entrar, de todos é, aí chega o irmão lá e fala assim, olha, de voz. Você percebe quando você a adivinhação de que a pessoa está lá falando bobagem. Se Deus quer essa facilidade, Ele vai revelar para a gente. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Então essa mesmice, irmãos, ela não alcança quem está fora. Ela não atinge o coração de quem está fora. Porque o segredo do coração, quem sabe é a pessoa. Deus sabe, Deus tem esse buscando a Deus, Ele vai revelar a mim, porque Ele quer salvar a pessoa. Isso tem nada a ver comigo, tem a ver com o que Deus, o plano de Deus está para a pessoa. Não é para mim ser melhor, ser o profeta da casa. Não.
Se o iluminado, a iluminada. Não é. Você percebe que as ferramentas espirituais do reino de Deus é para pregação do Evangelho. Os caras dizem que a profecia é a pregação da palavra. Eu acredito também que é a pregação da palavra. Pode ser. Mas a profecia é a oração. E o cara, quando fala assim, como é que esse cara sabia disso? Eu não sabia. Aleluia, gente. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve buscar com zelo os melhores dons. E ele diz, principalmente o de profetizar. Por quê, irmão? Porque a profecia, ele tem esse objetivo. Agora imagina, bandeira profética, não tem problema, a bandeira, a música profética, mas tem que ser profética, porque o profético é trazer várias vezes Jesus fala assim, Jesus aleluia, volta o banner. Agora pare para pensar. Vocês me dão mais 10 minutos? Quem me dá 10 minutos? Levanta a mão. 10. É só 10, né? Então, eu sincerona ela, né? Ai, ai, ai. Glória a Deus, tá tudo bem. Eu não vou dormir hoje. Ai, ai, ai. Então eu queria assim que você pudesse entender essas três coisas, da importância disso. Buscar as coisas do alto, cuidar de quem está dentro, alcançar quem está fora. Vamos falar? De novo. De novo. Amém, gente? Só para terminar. Conta 10 minutos aí. Ai, ai, ai. Tem uma parábola aqui que ela virou uma polêmica. Lembra do candeeiro? Lembra, gente? É uma parábola. As coisas que eles cantam lá tem a ver com isso aqui. Estou procurando ela. Aqui. Lucas 14, 15. E depois nós vamos encerrar. Até fechar. Versículo 15. Posso ouvir amém, gente? Toda aquele fuzueiro todo, né? Eu não vou julgar a intenção de ninguém, né? Mas o objetivo é a questão teológica.
que comer pão no reino de Deus. Verso 16. Porém me disse, um certo homem fez uma grande... Vamos ler junto? Um certo homem fez uma... De novo, um certo homem fez uma... E convidou a... Só nessa parte. Se você não convida pessoas para ir na célula, a célula nunca vai ter gente. Se você perguntar quem veio na igreja, quem veio para a igreja? Quem veio para o convite? Não foi um convite? O método. A rede social hoje está todo mundo assim, rios. Eu tenho rios na minha rede social, tem 400 mil visualizações. Isso promove a mim, mas não promove o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Porque o método de Jesus sempre foi o... Quem veio para a igreja por causa de um programa de rádio? Agora, quem veio por causa de um convite de um amigo? Levanta a mão. Pegou? Então, a gente tem que trabalhar propositalmente, semanalmente, em convidar pessoas. E eu costumo dizer o seguinte: a sua célula está cheia, está vazia, é fruto daquilo que você faz antes, resultado daquilo que você faz depois. A célula é o ápice do trabalho que você fez antes e do trabalho que você fez depois. O que você faz antes? Olha só, antes de tudo, antes de ir da célula, você busca as coisas de Deus. O que você faz antes? Cuida de quem está dentro. O que você faz antes? No dia da reunião da célula, as pessoas que você orou, as pessoas que você cuidou e as pessoas que você convidou, provavelmente tem uma grande possibilidade de estar lá. Se você não faz isso, elas não vão estar lá. A tendência, a célula acabou porque o líder é ruim de serviço. Ele não fez a coisa básica. Diminuiu por quê? Porque não convida. Uma pior coisa que tem numa casa, casamento é maravilhoso. Quem pode dizer amém aí, gente? Eu sou casado com a Neiva há 36 anos. Nós estamos no nosso 37º ano de casamento. Quase 40 de relacionamento. Aonde tudo mudou? O ponto de inflexão. O primeiro ponto de inflexão, o casamento. O segundo ponto de inflexão, filho. Terceiro ponto de inflexão, neto. Quando chega as pequenininhas lá em casa, né? A Maria, a filha a caçula da minha menina, a Késia, quando vai para academia, eu falei: mãe, você pode ficar com a Maria? Ela é branquinha, assim, pálida, toda rosada, loira, assim, e ela graciosa, assim. Quando ela chega em casa, vovô, ela chama vovô Delícia. É muito bom. A igreja é a mesma coisa. A vitalidade da igreja é quando nasce alguém. Ali, hoje. Não é? A vitalidade é outra. Ela mudou a rotina da casa. O carinho dos irmãos. Vocês estão entendendo, gente? E é uma verdade. Eu vejo meu neto, eu só tenho um menino, o Arthur. Ele protege a Maria de tudo quanto é jeito. Sabe aquelas comidas que ele não gosta de comer? Ele fala: vovó,
se ele achar ruim, ele acha que ela também vai achar ruim. Então ele protege ela. Porque a vitalidade de uma casa, ela muda a rotina de uma casa quando chega uma criança. No reino de Deus é a mesma coisa. A vida de uma igreja é quando nascem pessoas novas. Que é um desabrochar, gente. É uma esperança. Fala assim, nossa, o evangelho é poderoso. E você vai vendo aquela pessoa nascer. Você vai vendo as transformações acontecendo. O desenvolvimento dela, o crescimento dela. E ela vai crescendo, você vai envelhecendo. E ela cresce. Eu tenho um filho na fé hoje. Estava falando com você. O tecladista do David Guilherme. É o Mateuzinho. Ele é filho de um discípulo meu. Eu cuidei desse menino desde os 15 anos de idade. Ele foi meu baixista por anos e anos e anos, Reginaldo. Eu encontrei o Mateuzinho no aeroporto. A gente estava passando por eu ia pregar lá em São Paulo também. E a Neiva, quando viu o Mateus, Teteus, rapaz, os meninos da banda do Quino. Aí o Deus falou assim, mamãe Neiva trouxe a Nutella do Tetê. E começou aquela, ô tia, para de falar assim, os caras vão ficar me zoando. Porque a gente viu aquele menino crescer. O Jontas falando, pai, o Mateus era chato. Eu ficava lá na bateria, né? O Jontas, meu filho, ele é baterista do Cirilo, do pastor Antônio Cirilo. E ele falou assim, nossa, o Mateus era chato pra caramba. Agora eu pago para tocar com ele. Porque aquilo que era um menino interessado, por isso que a gente, quando eu vejo um menino assim, ó, vai bombar. Deixa tocar, investe na geração nova. Você entende que a vitalidade, o futuro da igreja está nos velhos, está nos novos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Quanto mais a gente investe nas pessoas novas, a gente acredita, eles podem chegar aonde nós chegamos. Porque eu já fui pastor novo, impetuoso. Eu terminando, sabe, irmãos? Esses dias eu estava conversando com uma irmã, ela foi minha ovelha, quando eu comecei. Eu assumi a congregação, essa congregação da Lagoinha, ela tinha 13 pessoas, essa irmã era uma dessas 13 irmãs. Eram uns 8 mulheres, uns 3 ou 4 homens. E o pastor mandou eu para lá, para mim cuidar. Eu fiquei 10 anos lá. Eu batizei, naqueles 10 anos, 500, quase 600 pessoas. Em 88, isso. De 88 até final de 97 para 98. Aí eu fui enviado para outro lugar para começar outra igreja, em Governador Valadares, da tenda lá que eu contei ontem. E é engraçado que a irmã Lucy, ela está velhinha, bem idosa hoje, ela está com quase 90 anos. E ela fala assim, pastorzinho, você não se incomoda, você é um apóstolo hoje, né? Mas eu lembro quando você chegou, que você era tão acelerado. E ela falava assim, a gente comentava entre as irmãs, esse pastor novinho vai matar a gente. Ele vai matar a gente. Porque eu era muito assim, e eu via, eu já queria construir a igreja com 20 pessoas. E a igreja está lá até hoje. E o pastor da igreja é meu filho na fé. Vocês entendem? Batizei ele, a mulher, a filha, né? A mulher era estéril. Então, a coisa mais gostosa é a gente ver gente nova nascer. Repete comigo, convide a todos. Vamos repetir? O homem rico fez uma grande festa. Repete, uma grande festa. Grande festa. Você olha para a sua célula com uma coisa grande. Faça daquilo lá o evento da semana.
tão importante quanto o culto da igreja. Uma grande ceia. E convide a muitos. Se você não convida, ninguém vem. Se as pessoas da célula não trabalham para convidar pessoas, ninguém virá. Vamos orar? 10 minutos aí. Coloca a mão no seu coração. Ora comigo. Comece a orar e fala: Senhor, me dá paixão pelo Senhor de novo. Me dá paixão pela tua presença. Me dá paixão. Me ajude a amar o Senhor de todo o coração. Me ajude a criar um ambiente dentro da minha célula, um ambiente de oração, um ambiente onde nós buscamos as coisas do alto, onde nós amamos as coisas do alto, onde a gente ama o céu, ama a presença do Senhor, ama a glória do Senhor. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, está aqui uma parte dos líderes dessa igreja, mas pode começar uma revolução nessa cidade. O Senhor já tem feito coisas grandiosas aqui nessa cidade, Pai. Esses irmãos e irmãs são prova disso. É o testemunho, a carta viva. É a carta viva. Eles são a carta viva. A realidade são pessoas que foram marcadas, tocadas, transformadas. E o Senhor nos chamou para isso, Pai. O Senhor nos chamou para sermos o sal da terra, Pai. O chamado dessa casa aqui, Senhor, é amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, de todo entendimento, Senhor. Ensina-nos a amar o Senhor, Pai. Devolve a paixão dos nossos corações. Devolve o ardor pela Tua presença, Pai. Devolva, Senhor, o amor pela Tua casa, Pai. Devolve, Senhor. Não deixa o nosso amor se esfriar pela Tua casa. Não deixa o nosso amor se esfriar pela Tua presença. Não deixa o trabalho, Senhor, esfriar. Não deixa a decepção das pessoas que não permaneceram. Não deixa as traições que nós sofremos nos esfriar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não permite isso mais, Senhor. Nós queremos amar o Senhor, Pai. Oh Deus, oh Deus, oh Espírito de Deus. Espírito de Deus. Nós queremos ser uma casa de oração, Pai. A igreja é casa de oração. Ela foi chamada para ser uma casa de oração, Pai. Nós não somos uma casa de eventos. Nós somos casa de oração, Pai. Esse lugar é casa de oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esses líderes, homens e mulheres. É bom saber que há homens e mulheres fiéis, que abrem mão da sua vida, abrem mão do seu descanso, abrem mão às vezes do seu próprio trabalho, por amor do Senhor, por amor do Evangelho. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a melhorar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Pastor. Obrigado pela paciência de vocês. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Que vocês levem essa unção adiante. Envie lá para a célula ou agora, né? Para a célula de vocês, os grupos de vocês, o que aconteceu, o que está acontecendo. E à noite nós nos veremos às 7h30 aqui, em nome de Jesus, para nosso culto. E hoje não tem negócio com jogo, a gente vai ficar até a hora que nós recebermos aquilo que Deus tem para nós. Amém? E amanhã de manhã, 9h30 também, nós temos o culto e às 18h, tá bom? Então contamos com a presença de todos. Deus abençoe. Obrigado por toda a dedicação e carinho de vocês. Deus abençoe. Vão na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.